Eu sempre gosto de pensar muito sobre a prática da psicologia, a prática do psicólogo, o sentido desse trabalho, o que pode ser feito a partir desse trabalho e como isso pode ser aplicado na minha vida, não no sentido de ter técnicas para ser uma pessoa mais saudável, mais estável, enfim. E eu penso muito também sobre meus colegas, né? Meus colegas psicólogos, psicólogas. Penso também sobre os pacientes, as pessoas que vêm procurar por uma orientação psicológica, uma análise, uma psicoterapia de apoio. Por que eu estou falando tudo isso, né? Essas diferenciações? Porque nem toda pessoa vai entender o processo de terapia da mesma forma que talvez seja idealizada, né? Aquela questão muito... É que assim, nossa sociedade é muito comum a gente associar psicólogo com médico, né? Aliás, é muito comum que se chame psicólogo de doutor, mesmo que ele não tenha um doutorado, né? E às vezes isso vem muito de uma posição do paciente com o médico, né? Aquele paciente que chega no consultório e fala, olha, eu tenho isso, o que eu faço? E com a psicologia não funciona assim, né? Não é simplesmente o que eu faço. E é engraçado, curioso, é que muitas vezes o paciente vem com uma queixa e no decorrer do processo a gente descobre que na verdade são outras questões, né? Que precisam ser olhadas, analisadas, né? Dado mais foco e ênfase. Então, é muito singular, né? Na psicanálise se diz muito que cada psicanálise, cada análise é uma psicanálise diferente, porque todo sujeito ele é único, né? E isso vai muito em contraponto, né? Se parar para pensar com a lógica psiquiátrica, né? Que tem transtorno X, Y, tem aquela lista de sintomas. E ok, vamos classificar as pessoas. Eu já falei isso aqui antes em outros momentos, que é importante isso para orientar nosso trabalho e porque as coisas precisam ser nomeadas também. Porém, a gente não pode reduzir toda a questão do sujeito dentro de um transtorno psiquiátrico, dentro de um diagnóstico. E aí que entra a parte psicológica, talvez, pelo menos na abordagem que eu uso, que é a psicodinâmica, que vem muito da psicanálise, né? Então, a questão é ir para além dos sintomas, para além do diagnóstico, né? Ele ajuda a gente a entender melhor aquela estrutura. E quando eu falo diagnóstico, eu estou falando do diagnóstico psiquiátrico, porque também tem o diagnóstico psicanalítico, que é diferente, tem lá seus meios diferentes, seus entendimentos diferentes, né? E assim, o trabalho mesmo orgânico no consultório, de escutar as pessoas, de saber da vida delas, de investigar as questões dela mais a fundo, né? Isso é algo mais presente no consultório e vai muito de algo que eu li há pouco tempo, eu não vou lembrar agora a referência certa, mas vai muito do valor da experiência, para além da classificação de sintomas, para além da visão do psicólogo, da visão do psiquiátrica, mas o sujeito ali, de fato, no seu processo, como alguém que está disposto, nem sempre disposto, mas estar ali já é uma disposição, né? Talvez às vezes mais resistente, com mais dificuldades, mas isso vai muito de sujeito, né? E ok, né? Não se pode esperar um paciente ideal, né? E, bom, pensando um pouco do que eu falei no início do vídeo, acabei indo para outros lugares, e é assim, né? Associação livre é isso, você vai associando, fazendo links e construindo coisas, né? Pensando na prática do psicólogo, do sentido que pode ter esse trabalho, eu acho que muitas vezes se espera que o psicólogo ele ocupe essa posição meio médica, e eu vejo assim muito de meus colegas indo para essa direção, né?
Claro que isso depende de abordagens. Tem abordagens que andam mais com a psiquiatria, talvez, no sentido de se assemelharem mais a elas. Mas quando se pensa assim, vou pensar na minha prática agora, né? E no que é a psicologia e a psicanálise para mim. Eu acho que mais do que tudo trata-se de uma ética, né? Eu acho que isso vem muito da psicanálise, que fala muito da ética do desejo, do sujeito, da implicação desse sujeito nesse desejo, que são assuntos mais teóricos, mais densos. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o sujeito, ele tem um não saber sobre si, e o psicólogo, no meu caso, ele tem um completo não saber sobre esse sujeito. E isso vai sendo construído de sessão em sessão, né? Para além de diagnóstico. E isso é uma descoberta que pode levar tempo Y, tempo X. Alguns pacientes demandam mais tempo, outros não, e ok, né? E eu acho que eu talvez esteja tentando falar de um incômodo que eu venho pensado, e talvez estou tentando colocar aqui nesse bolo todo, é que, como posso colocar? É bem complexo, né? É difícil encontrar as palavras muitas vezes, e isso faz parte de um processo analítico, aliás, né? Essa coisa da busca por palavras, significados. Então, assim, parece que se espera que, por exemplo, eu estou aqui gravando um vídeo para colocar na internet, e eu tenho a impressão que muitas vezes se espera que o psicólogo ele vem, por exemplo, já que ele se propõe a fazer um vídeo, vamos falar sobre ansiedade, vamos falar sobre depressão, vamos falar sobre amor próprio, autoestima. É um discurso bem que circula bastante nas redes, né? Quando se trata de psicólogos colocando sua imagem, o audiovisual aí nas redes. E nunca me agradou muito essa ideia, né? Claro que isso pode ser informativo para várias pessoas. Acho que é legal também colocar a psicologia no discurso do senso comum. Mas eu, voltando assim, até meio que na conversa que eu venho tendo com esses vídeos, que é meio que reduzir a coisa, né? Legal a gente ter um entendimento primeiro sobre os transtornos, né? Mas isso é que, junto da minha prática, junto do meu lugar de psicólogo, vem uma necessidade, talvez, isso vem muito do Rodrigo aqui, a pessoa psicólogo Rodrigo, de meio que jogar palavras ao vento, mas não de forma supérflua, né? Porque eu tô aqui, eu paro para fazer um vídeo, para falar sobre coisas, para falar com uma câmera, imaginando que alguém possa ver, e de alguma forma essas coisas vão estar por aí. Não sei. E eu sempre venho numa tentativa de talvez provocar. E eu sempre tenho receio de me colocar assim, porque parece que tem sempre algo de pretensioso. E pode ser que tenha. Eu acho que isso faz parte hoje da nossa cultura, né? De se expor, de se colocar. E eu tinha muito ressalva sobre isso, aliás. Mas é um exercício interessante. Se colocar na rede, no vento, no mundo. E não necessariamente visando um retorno. É quase que se pôr ao mundo, se colocar no mundo. E claro que isso tem muita fantasia, às vezes até exagero, mas quando eu me penso como psicólogo, eu não consigo me pensar só como aquele cara do consultório, aquele que muitos chamam de doutor. Eu penso num sujeito ético que, de certa forma, tenho sim o privilégio de hoje ter me encontrado nessa profissão. Aliás, não me encontrado, estou me encontrando, né? É um verbo indo, né? Contínuo. É contínuo? Não lembro. Mas pode ser. Então, é sempre construtivo, é sempre busca de construção, sempre busca de respostas que vão exigir outras respostas, outras perguntas. A ideia do diálogo, a ideia
da dúvida, da investigação da nossa vida, da minha prática, da vida das pessoas, isso é um movimento constante. Eu gosto muito dessa ideia do movimento constante. Enfim, eu acho que assim, uma salada, né? Mas é isso tudo que eu acabei de falar, né? Essa tentativa de estar indo. E não necessariamente com o objetivo final de. Meio maluco isso, né? Mas me parece potencializador de muitas formas, né? Então, assim, se colocar a falar, se colocar a pensar, se duvidar de si, duvidar daquilo que está muito certo, pensar essa prática, né? Tem muitas coisas que me incomodam quando se fala de psicologia. E olha que é a minha profissão, e exatamente por isso me incomoda. Então, eu acho que criar identidade, criar algo de singular, acho que é sempre um objetivo que vai fluindo, que procura fluir. E esse movimento é muito parecido com um processo de psicoterapia ou de análise. Sempre a descoberta, a dúvida, o tentar fluir, e quando fluir, deixar fluir. E se parar de fluir, porque parou de fluir, vai fluir de novo, para onde vai